Vamos agora ver outra maneira de resolver sistemas de equações. Nós vamos falar da resolução de um sistema de equações pelo método chamado substituição. Volto a dizer que você pode utilizar o método que você quiser. Não existe só esses dois. A gente já viu adição e agora substituição. Você sempre vai poder escolher. Só que alguns sistemas são mais rápidos de um jeito ou de outro, pela forma com que o sistema se apresenta. Mas, você pode escolher, tá? Então, vamos lá. Vamos começar com um sistema assim. X mais y igual a 6 e x igual a y mais 2. Tá. Se você fosse resolver por adição, você concorda comigo que você teria que arrumar esse sistema? Teria que preparar esse sistema? Porque na hora que você começa e você faz a adição das duas equações, você soma, você precisa ter x embaixo de x, y embaixo de y e número embaixo de número. Agora aqui, ele tem o igual, repare que o igual está em posições diferentes. Então, eu teria que arrumá-lo antes de resolver por adição. Já por substituição, repare que esta segunda equação, ela diz assim, x é igual a isso aqui. Poderia ser também y é igual a alguma coisa. E o que a gente faz? A gente vai pegar esse valor de x aqui e substituir na primeira equação. Então, onde tem x, eu vou escrever y mais 2. E aí ela vai ficar assim, y mais 2, isso aqui entrou no lugar do x, mais y é igual a 6. Então, 2y é igual a 6, e esse mais 2 que está aqui do outro lado, menos 2. Então, 2y é igual a 4, divido tudo por 2, e y é igual a 2. Bom, se o y é 2, eu volto aqui nesta equação e descubro o x. Pode ser na outra? Pode. X é igual a y, que eu já sei que é 2, mais 2. Então, x é igual a 4. E uma coisa importante, a gente chegou que x é 4 e y é 2. É melhor validar essa resposta, eu já falei sobre isso, tá? Vamos lá, vou pegar o valor de x e de y e colocar aqui. Fica assim, ó, 4 mais 2. É 6, beleza. E se eu colocar aqui, 4 é igual a 2 mais 2. Eu vou pôr igual a 6 aqui. Deu certo também? Deu. Então, a minha resposta é x igual a 4 e y igual a 2. Ok? É assim que a gente resolve um sistema por substituição. Agora, nós vamos treinar. Nós vamos resolver outros sistemas também por substituição, tá? Então, vamos lá. Vou escrever um segundo sistema. A gente vai resolver o sistema x mais y igual a 5 e x menos y igual a 1. Vamos lá. Eu não tenho uma equação que já diz assim, x é igual ou y é igual, né? Então, eu vou pegar nesta primeira equação e vou escrever assim, ó, x é igual a 5 e o mais y que tá aqui do outro lado, menos y, ok? Agora, eu vou na segunda equação e onde eu tenho x, eu escrevo 5 menos y igual a 1. Essa parte aqui, ó, que eu grifei, é o que entrou no lugar do x. Aí vai ficar assim, menos y com menos y, menos 2y, igual a 1. E o mais 5 desse lado do outro lado, menos 5. Então, menos 2y igual a menos 4. Aqui, você pode multiplicar toda a equação por menos 1, para inverter os sinais. Mas também pode dividir tudo por menos 2. E se eu divido por menos 2, menos com menos, mais 4 por 2,
2. Achei o y. Então, eu volto lá para achar o x. X é igual a 5 menos 2. Então, x é igual a 3. E aí, você valida a sua resposta antes de assinalar, ok? Bom, é assim que a gente resolve. Mas, como nem tudo são flores, tem alguns sistemas que podem ser um pouco mais trabalhosos. Ou, quem sabe, você tenha que pensar mais antes de escolher uma variável para isolar. A gente costuma dizer que isolar é deixar aquela variável em função da outra. X igual a alguma coisa, y igual a alguma coisa, tá? Que 2y igual a 8. Veja só essa segunda equação. Se eu for deixar o x do lado esquerdo, vai ficar assim, 3x igual a alguma coisa. E eu não posso deixar 3x, eu preciso de um x só. Então, naturalmente, vai me aparecer uma fração. Já na primeira equação, eu tenho um 2x, que se eu deixar do lado esquerdo, também vai me gerar uma fração mais para frente. Mas eu tenho menos um y. E aí facilita se eu escolher o 1y para deixar do lado esquerdo, mas tem que ser positivo, tá? Agora, eu vou fingir, eu vou ignorar que eu tenho um ali e eu vou pegar a primeira equação, mas eu vou querer deixar o x do lado esquerdo, tá? Eu não observei que eu tenho ali um y para facilitar. Então, eu vou deixar o x do lado esquerdo e vai ficar assim, ó, 3 mais y. Mas eu não preciso do valor de 2x, eu preciso do valor de 1x. Então, x é igual a 3 mais y e eu divido por 2. Por que eu dividi por 2? Porque era 2x. Agora, eu vou ter que pegar esse valor e colocar no lugar do x. E olha o que vai acontecer. Vai ficar assim, ó. 3 vezes o x. E quanto vale o x? 3 mais y sobre 2. Mais o 2y que estava ali. É igual a 8. Agora, essa multiplicação aqui é assim, tá? E aqui embaixo é 1 que multiplica o 2. Se você tem dúvida quanto a isso, revise as regras de multiplicação de fração, tá? É a mesma regra. Mas aqui a gente aplica a propriedade distributiva. Bom, vou multiplicar. Vai ficar assim, 3 vezes 3, 9. E 3 vezes y, 3y. Denominador, 1 vezes 2, 2. Mais 2y igual a 8. Bom, fração, adição, eu preciso ter o mesmo denominador, certo? Se você não se lembra disso, tem vídeo aqui no canal sobre adição de fração e você vai ver que a gente precisa do mesmo denominador, tá? Então, eu vou pegar o denominador 2, fazer o seguinte. Era 2, continua 2. Então, o numerador continua o mesmo. Era 1, ficou 2. Multipliquei por 2. Vezes 2y, 4y. Era 1, ficou 2. Multipliquei por 2. Vezes 2, vezes 8, 16. Você descobre por quanto foi multiplicado o denominador e faz o mesmo cálculo no numerador, tá? Agora que tem tudo com o denominador 2, eu não preciso mais dele. Então, só vou passar limpo. 9 mais 3y mais 4y igual a 16. Então, eu descubro que 7y é igual a 16 menos 9. Então, 7y é igual a 7. Então, se eu dividir tudo por 7, eu descubro que y é igual a 1. Falta descobrir o x. Y é 1, né? Vou lá em cima, aqui. E vou descobrir o x. Como? X é igual a 3 mais 1 sobre 2. 4 sobre 2, que é igual a 2.
Então, x é 2 e y é 1. X é 2 e y é 1. Aí eu venho aqui. Opa, risquei errado a resposta aqui. Eu venho aqui mentalmente. 4 sobre 2 e a resposta está aqui embaixo. X é 2. Aí eu venho aqui mentalmente e tento descobrir se está certa a minha resposta. Como? Eu pego o 2 e coloco aqui. 2 vezes 2, 4, menos 1. Tem que dar 3. E é 3. Na outra, 3 vezes 2, 6. Mais 2 vezes 1, 2. Isso aqui dá 8. E tinha que dar 8. Como deu certo nas duas equações, ótimo, resolvemos o sistema, ele está correto. Ok? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou deixar alguns sistemas aqui para você resolver já com a resposta deles, tá? Mas resolva por substituição, para você aprender essa técnica. Em alguns casos, ela pode ser mais rápida do que a resolução por adição. Então, é sempre bom saber as duas, tá? Mas você vai poder escolher. Então, agora eu vou deixar aqui alguns exercícios para que você possa treinar a resolução por substituição. Aqui estão os sistemas para você resolver e treinar a técnica de resolução por substituição. Ao lado de cada sistema, eu já coloquei a resposta para que você possa conferir assim que terminar a sua resolução. É importante ressaltar que no primeiro sistema, por exemplo, a resposta x igual a 6 e y igual a 3 formalmente é escrita como chave, parênteses, 6,3, parênteses, chave. Isso quer dizer que a gente não pode inverter a ordem. Então, isso é um par ordenado. Mas quando você estiver resolvendo um problema ou uma questão mais elaborada, possivelmente a resposta vai estar por extenso, ou às vezes pergunta quantos anos tem a criança, daí tem escrito 5 anos, tá? Mas se você quiser escrever formalmente, é x e depois o y, ok? Então, são 4 sistemas para que você possa resolver sozinho. Caso a resposta não seja suficiente para você validar, acompanhe agora a resolução de cada um dos sistemas. Nesse primeiro, eu resolvi deixar a incógnita x do lado esquerdo, então ficou 9 menos y. Aí eu substituí na segunda equação o valor de x, e ficou 9 menos y igual a 3, né? Resolvendo isso, a gente acha o valor de x para depois substituir em uma das equações. Essa substituição pode acontecer em qualquer equação, tá? Então, eu vou substituir lá na primeira, que eu escolhi, x igual a 9 menos y, coloco no lugar do y o 3 e encontro o x. No segundo, eu peguei a primeira equação e deixei a incógnita a isolada, né? Poderia ser o b? Poderia. Observe que eu tenho b também positivo. Quando é negativo, dá um pouquinho mais de trabalho, mas como é positivo, é indiferente. Eu copiei a segunda equação e no lugar do a, eu coloquei o quê? 5 menos b, mais 2b que existia, igual a 7. Feito isso, é só achar o b e o a. No terceiro, eu peguei na segunda equação e deixei a incógnita a isolada. Repare que eu já tinha na primeira menos b e na segunda 2b. Isolar o menos b não é difícil, mas tem que tomar cuidado com o sinal. Por isso, a minha opção é isolar a incógnita a na segunda equação. Ali eu tinha um a é positivo. Por isso, eu escrevi que a é igual a menos 5 menos 2b. Tem que tomar muito cuidado com o sinal, tá? Se eu quisesse isolar o 3a, já seria mais trabalhoso. Bom, isolei o a, substituí o valor de a na primeira equação. Onde tem 3a, a gente tem que aplicar a propriedade distributiva nessa multiplicação. Então, fica 3 menos 5, que dá menos 15,
e 3 vezes menos 2b. Isso dá menos 6b, tá? Então, propriedade distributiva, mas muito cuidado com o sinal. Aí, então, a gente sabe que menos 7b é igual a 14, divide tudo por menos 7 e acha o b, depois acha o a. No último sistema, no 4, eu resolvi deixar a incógnita y da primeira equação isolada. Então, ficou y igual a 34 menos 4x. Uma dificuldade igual, digamos assim, seria se eu deixasse a incógnita x da segunda equação, tá? Seria x igual a 16 menos 4y. Bom, como eu deixei a da primeira, o que eu tenho que fazer na segunda equação? Onde tem y, eu escrevo 34 menos 4x. Não pode esquecer que ali, como é 4 vezes y, tem que aplicar a propriedade distributiva. Por isso, 136 é 4 vezes 34 e depois 4 vezes menos 4x. Por isso, menos 16x. Feito isso, é só achar o valor de x, substituir em qualquer equação para achar o valor de y, que nesse caso aqui é 2. Agora, já que resolvi sistemas por adição e por substituição, eu vou aproveitar esse momento aqui no finalzinho do vídeo e vou resolver o mesmo sistema tanto por adição quanto por substituição, para você verificar o processo como um todo, tá? Então, o nosso sistema vai ser x mais y igual a 7 e x menos y igual a 2. Vou copiar aqui do lado para poder resolver depois usando substituição. Ok. Então, vamos resolver por adição. Como eu tenho mais y e menos y, posso já partir para somar as duas equações. 2x, y mais menos y preciso escrever. Então, vai ficar 2x igual a 7 mais 2, que é 9. Se 2x é 9, eu divido toda a equação por 2 para encontrar o valor de x. Então, x vai ser 9 sobre 2, que pode ficar desta forma, na forma de fração, como também 4,5. Para encontrar o valor de y, eu vou pegar esse valor de x e vou colocar em qualquer equação que eu tiver ali. Então, eu posso tanto colocar na primeira quanto na segunda equação. Então, eu vou colocar x mais y igual a 7, é a primeira equação, e no lugar do x eu escrevo 4,5. 4,5 mais y igual a 7. Então, y vai ser igual a 7, que eu já tinha, menos 4,5. E agora é só fazer essa conta. 7 menos 4,5. Se você tem dúvida na operação com decimal, tem um vídeo aqui no canal sobre isso, tá? Como fazer essa conta, 7 menos 4,5. Aqui eu vou fazer ela rapidinho, a gente escreve o 7 menos 4,5 e sempre tem que colocar vírgula abaixo de vírgula, né? Então, ali eu vou colocar vírgula e completar com 0, que deve ser o método que você aprendeu. 0 menos 0, 0. 10 menos 5, 5. E 6 menos 4, 2. Então, y 2,50. 2,5. Não era a mesma, né? 2,50 e 2,5. E o x, 4,5. Então, agora, que a gente já tem esses dois valores, a gente vai resolver esse mesmo sistema por substituição. E nós temos que encontrar os mesmos valores. Lembrando que para saber se esses valores estão corretos, o ideal é substituir na equação, mesmo que mentalmente, só para ter certeza que a soma dos dois deu 7 e a diferença, ou seja, um menos o outro, dá 2. Por substituição, escolha uma das incógnitas para isolar. Eu vou pegar a primeira, vou pegar o x, vai ficar 7 menos y. Então, na segunda equação, onde tem x, eu escrevo 7 menos y. Vai ficar 7 menos y, que já estava ali, igual a 2. Então, menos y com menos y, isso é menos 2y. Igual a 2, que eu já tinha, e mais 7 de um lado, do outro lado, menos 7. Cuidado com os sinais. Então, menos 2y é igual a menos 5. Divido tudo por menos 2, que eu acho o valor de y. Então, y vai ser igual a 2,5. Lembrando que menos dividido por menos, dois números negativos vai dar positivo.
Também poderia ser escrito 5 sobre 2 sem problema nenhum. Se eu já tenho y, falta achar o valor de x. Então, eu sei que x é 7 menos y. Então, x é 7 menos o 2,5. Então, agora, só fazer 7 menos 2,5 e a gente encontra o valor de x, que é 4,5, tá? Então, tá aí o mesmo sistema resolvido de duas maneiras diferentes para você poder comparar. E para estudar, você pode fazer a mesma coisa. Resolver algum sistema por substituição e também por adição. Assim você treina as técnicas. Bons estudos!